O maior escândalo de Enem dos últimos anos e vocês juraram que eu não ia falar nada, né? Vocês não me conhecem, né, gente? Vamos começar acabando com esse fatalismo. O Enem não vai ser cancelado. O Enem não vai ser completamente anulado. Você não vai ter que voltar e refazer o Enem. Ok? Ok. Agora, vamos trabalhar com os fatos de que a gente tem até agora. Caso você tenha caído de paraquedas, coisa de mais de 10 questões do Enem que aconteceu esse último domingo, vazaram. Tinham sido divulgadas por uma pessoa dias antes da prova acontecer, ok? Idênticas, coisa de, literalmente, as alternativas iguais, a ordem das alternativas, as perguntas. E essa pessoa, que eu não vou nem dar palco, muita gente sabe o nome, até porque ele tem um nome feio pra cacete, que todo mundo memoriza fácil, né? Muita gente sabe quem é, mas eu não quero dar palco, sabe por quê? Esse homem, ele só quer o seu dinheiro, tá, gente? É uma pessoa que quer o seu dinheiro e nada mais. Fica falando que quer democratizar. Nossa, mas que democracia é essa, né? Que você tem que pagar caríssimo numa mentoria e tudo mais. Ai, Débora, mas a live que ele divulgou as questões era gratuita. Ô, gente, é a vitrine dele. Vocês acham que esse homem não tá fazendo centenas de milhares de reais enquanto a gente conversa? Mas vamos lá, vamos trabalhar com os fatos que a gente já tem. Porque investigações estão sendo feitas, né? Então a gente não tem certeza ainda de nada. Mas o que aconteceu foi, existe esse cara que ele vende mentorias caras para o Enem. Ele é professor? Não. Ele tem alguma graduação? Nenhuma. Ele disse que passou em medicina e que vende mentoria para que outras pessoas tirem boa nota no Enem. E Débora, como que ele conseguiu acertar tantas questões que caíram na prova? Pois bem, pessoal, o Enem, ele foi fundado em 1998, tá? Sempre foi assim. O Enem, as questões que aparecem no Enem, elas são questões que já foram testadas antes por alunos, justamente para saber o nível da dificuldade da questão, né? Então, o Enem, ele tem um banco de questões. Existem vários professores que trabalham para formular questões que podem ou não cair no Enem. E eu tô falando de um banco de questões com milhares de questões. Todo ano o Enem tem 180 questões de várias matérias. Só que existem milhares de questões de cada matéria que ficam lá guardadas caso algum dia precisa. E constantemente, professores estão fazendo novas e novas questões para o banco de questões do Enem. E essas pessoas que trabalham fazendo as questões pro Enem, eles assinam inúmeros contratos de sigilo, eles têm, assim, cláusulas e tudo mais. Para entrar no local de trabalho deles, eles passam por verificação de policial, eles passam por raio-x, eles não podem nem levar uma caneta da casa deles, de verdade mesmo. É um negócio, assim, que eles se preocupam muito. Tô falando que o sistema é perfeito? Longe disso, porque estamos vendo isso agora, mas eu estou falando que tem essa preocupação. Enfim, existe um banco de questões com as questões que podem cair no Enem todos os anos e o banco tá lá, guardadinho, um acervo de questões tá lá. E as questões do banco, principalmente as questões que têm chance de cair no Enem, elas são feitas por alunos como uma forma de teste. Esses alunos são principalmente alunos universitários nos primeiros períodos da faculdade que fazem uma prova que é tipo, uma prova para ver a qualidade do seu ensino médio. O aluno não sabe, mas ali estão questões do banco de questão. Significa que pessoas fazem o Enem antes da prova? Não. Das 80 questões que esses alunos fazem, 2, 3 podem aparecer no Enem. Só que esses alunos que fazem a prova, eles assinam um termo de confidencialidade. Eles não podem levar a prova para casa, eles não podem tirar foto da prova e eles assinam um termo de que eles não podem, né? Enfim, que aquilo ali é um momento sigiloso. E essas provas acontecem justamente pro governo saber qual que é o nível da questão, se ela é fácil ou se ela é difícil, para calcular o valor dela. Tô dando um contexto aqui pra vocês, pessoal. Tô dando um contexto. Esse homem, suposto fraudador, ele fala que ele colocava pessoas da equipe dele pra ir fazer essas provas, memorizar. Não sei se às vezes tinha uma câmera escondida, porque memorizar palavra por palavra de 80 questões é um pouco complicado, né? Mas diz ele que ele colocava dezenas de pessoas pra ir lá memorizar essas provas, voltar, contar a prova pra ele e que, portanto, ele não está cometendo um crime. Então, pessoal, esse homem que se vende como um grande mestre do Enem, como um grande sábio do Enem, ele literalmente, ele colocava pessoas pra fazer coisas, não vou dizer que são ilegais, mas coisas muito suspeitas pra ele, a troco de literalmente 10, 15 reais, pra ele que não tinha assinado confidencialidade, divulgar isso, ganhar milhões de reais em cima de vocês, em cima dessas pessoas que ficavam lá memorizando palavra por palavra de prova e divulgava. E aí, quando ele posta, não acertei tantas e tantas questões, fica parecendo que ele só chegou e contou a resposta pra todos. Ô, gente, ele divulgou para os alunos dele coisa de PDF com mais de 900 questões. E dessas 900, 10, 11 apareceram na prova.
Não tô tirando o mérito dele de ser um bom golpista, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pessoal, o que aconteceu foi que essa pessoa, aparentemente, infiltrou pessoas numa prova sigilosa, que é uma prova importante, que é uma prova que tem que acontecer justamente para que as notas do Enem sejam um pouquinho mais justas para os outros, né? Para eles saberem o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil e tudo mais. Então, aparentemente, ele infiltrou pessoas, pagou pouquíssimo para essas pessoas, ganhou muito dinheiro em cima disso e agora tá batendo no peito e falando: nossa, o Enem me copiou. Autoestima, né, gente? Homem tem muita autoestima. E aí isso tá acontecendo. E sabe qual que é pior? A única pessoa que tá lucrando com isso é ele, porque ele ganhou muito dinheiro à custa dos outros. Os alunos, mesmo os alunos que ele ajudou, as questões estão sendo anuladas. Essa galera que ele aparentemente infiltra agora deve estar com o cu travadinho de medo de dar ruim pra eles. E ele, eu não sei como que vai ser, né, gente? Agora a gente tem que ver a justiça, como que isso vai agir. Porque simplesmente diz ele, né, que ele tá blindado, porque ele não assinou nenhum termo de confidencialidade. Ele disse que memorizou. Gente, é uma memória, assim, que tem que ser estudada. Realmente, assim, tem que fazer exames com esse cara. Porque memorizar, literalmente, a ordem das alternativas... Enfim, esquisito, né? Não vou afirmar nada, porque eu não sei. Mas que é esquisito, é. Então, ele está ganhando dinheiro com isso. Diz ele que está blindadíssimo pela lei, né? E com o dinheiro que a galera que tá assinando ele agora tá dando, ele com certeza vai conseguir contratar advogados. E prejudicou quem? Todo mundo, todo o resto. Porque os alunos dele podem ter acertado várias questões, mas literalmente elas vão ser anuladas, né? Não sei se todas, mas até agora algumas já foram anuladas. A galera que estudou, que se esforçou e acertou as questões por mérito próprio, vai perder as questões também. Todo mundo passa por essa insegurança, essa incerteza e principalmente o Enem vai perdendo a credibilidade. Aí fode todo mundo que faz Enem para uma pessoa ganhar dinheiro. E nem os comparsas dele, né? Essa galera que diz ele que ele infiltra lá pra ficar memorizando questão. Gente, o boato, isso tudo boatos, tá, gente? Tudo boatos, nada confirmado. Cabe à justiça confirmar. Os boatos são que ele pagava R$10 por questão. Aqui, eu vou colocar isso aqui na sua frente. Você consegue memorizar isso por causa de R$10? E aí depois ele vende por milhares de reais a mentoria dele. E aí, e o pior, pra mim o pior, se vende como um democratizador da educação. Está democratizando para quem? Que democracia que é essa? Que só quem paga caro na sua monitoria vai receber acesso, que o negócio está vazado, que você precisa colocar gente pra fazer prova, pra você não precisar assinar nenhum termo de consentimento, sei lá o que, sei lá o que. Que democracia que é essa? Gente, Deus tenha misericórdia, né? Enfim. Isso é o que se sabe até agora. Isso é uma situação terrível, talvez um dos maiores escândalos, né? Pro próprio INEP assumir, né, que as questões foram vazadas e anular a questão. Só que aí o problema é esse, né? Aparentemente foram vazadas, tipo, 10 questões, eles anularam até agora 3. E a Tri, como que vai ficar agora, né, com essas questões perdidas? Só Deus sabe. Não vai cancelar o Enem, gente, não vai cancelar o Enem, porque, vocês têm uma noção, né? Foram 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, não tem como organizar. Porque a única vez que o Enem foi cancelado, em 2009, há mais de 15 anos atrás, o Enem foi cancelado antes da prova ocorrer. Em 2009, quando aconteceu esse grande escândalo, foi tão grande porque a gráfica que imprimia o Enem vazou a prova, eles perceberam isso antes, receberam a denúncia antes, então eles cancelaram a aplicação, fizeram uma nova prova um tempo depois. Então os alunos não tinham chegado, não tinham feito a prova, não tinham saído não tinham feito nada, vocês estão entendendo? Então foi por isso que em 2009 foi viável de cancelar todo o Enem e refazer. E mesmo assim, a partir de 2010, o Enem teve uma reformulação total a partir dessa situação. Então, se o Enem vai mudar a partir de agora, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Mas, pessoal, isso de banco de questão, a prova ser testada, as questões serem testadas, isso existe para a segurança da prova. Só que aí o pessoal tá tentando burlar e isso é terrível, né, gente? Então, agora que nós sabemos disso, agora é cobrar, né? É cobrar para ser feito algo. Mas, infelizmente, todo mundo se ferrou nessa brincadeira, exceto uma pessoa. Isso é o que a gente sabe até agora. Vou atualizando vocês, né? Porque investigações estão acontecendo. A gente espera que essa pessoa se ferre de alguma forma. Mas, se ele não se ferrar, se ele não for preso, se não fizerem alguma coisa, a real, esse cara vai ficar milionário. De verdade mesmo. Porque, gostando ou não dele, o aluno que tá com medo de não passar no Enem, mesmo se ele não gostar dele, ele vai pagar pra ver. Se ele tiver condição, né? Porque é uma democracia, né? Ele está democratizando a custo, né? É uma democracia monetária, eu nunca vi isso. Enfim, então é isso, pessoal. Vou atualizando vocês à medida que soubermos novas informações. Deixe a opinião de vocês nos comentários e um beijo.